com o Cristo, ela vem desde aquele momento em que se desprendeu uma parcela da grande nebulosa para que a Terra começasse a se formar. Ali o Cristo começou a tomar conta dos caminhos das suas criaturas, que somos nós. Mas nós vamos identificar na obra ditada por Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A terra que faz pulsar o nosso coração quando ouvimos, por exemplo, os acordes do Guarani. Diz a espiritualidade maior, que foi no último quartel do século XIV, quando se encerraram as ações das cruzadas, que o Mestre Jesus deliberou fazer uma visita à terra. É muito bela a descrição trazida por Humberto de Campos, quando ele fala que anjos, querubins, formavam a corte do Mestre. E Jesus tem um diálogo que traz para todos nós que queremos trabalhar sob a sua diretriz, muito importante. Jesus conversa com um dos seus trabalhadores, Eliú. Eliú, responsável pelos processos sociológicos da terra. E Jesus desafia Eliú, como nós fizemos aqui nesta manhã, nos desafiando, para entender qual seria a visão do seu tarefeiro de escola com relação às dificuldades do nosso planeta. Porque Humberto de Campos relata que Jesus, ao referir-se ao momento pelo qual a Terra estava passando, apartada das leis divinas, momento em que a voz do seu missionário da Hungria, Francisco de Assis, já havia sido esquecida pelos homens, Jesus revela uma angústia e uma amargura muito grande. Mas, na verdade, o Mestre não estava amargurado pela situação, nem pelo destino da terra, porque o destino da terra se cumprirá. Ele estava, primeiro, porque nos ama muito, amargurado com a nossa situação de descaso para com a sua lei. E estava desafiando Eliú a uma interpretação daquele momento. E Eliú responde ao tempo. Porque Eliú começa a tentar consolar Jesus. Olha que interessante isso. Começa a dizer ao Mestre que, na verdade, todas aquelas guerras, aquele movimento guerreiro das cruzadas, havia, na verdade, aproximado os povos pelo comércio, feito com que eles trocassem as suas experiências. Vejam que Eliú estava falando de globalização com Jesus. Lá no último quartel do século XIV. Depois do ano de 1375. Ele diz mesmo que tem mais. Todos aqueles príncipes europeus, eles foram movidos por um sentimento nobre. Eliú estava identificando na sanha guerreira daqueles povos e daqueles reis um impulso nobre. Tentando entender. Dizendo, Senhor, eles foram movidos pelo desejo de libertar os lugares santos por onde tu
peregrinasse na terra. E aí Jesus diz, mas viu, qual lugar que não é santo? Eu preferia que eles continuassem sob o domínio desse latino a que caísse um só fio de cabelo destes homens envolvidos nessas guerras. Mas Jesus ali verificou o quê? Que o seu ceareiro era capaz de identificar, mesmo nas ações mais pérfidas, algo de positivo, onde fosse possível identificar algo de bom. O que é necessário hoje nos nossos corações. A visão dos cristãos, dos espíritos, daqueles que lideram, é exatamente desenvolver esse olhar. Identificar-nos no caos, identificar-nos na desmotivação, identificar-nos na deserção dos nossos companheiros, nos ataques que muitas vezes eles nos desferem, algo que nos dê a possibilidade de, mesmo assim, identificar-nos na dificuldade, na luta, o seu lado positivo, como Eliú fez com o mestre. E o mestre sabia de tudo isso. É claro que nós não vamos querer ingenuamente achar que Jesus estava desapontado e achando que a terra não tinha mais jeito. Não, ele estava testando, como muitas vezes ele faz conosco, nos testando para ver se nós somos capazes de retirarmos da dificuldade, da luta, da perseguição, algo que seja positivo, que seja dado a edificar. Isto Eliú respondeu à altura. E ele vem dar uma sugestão a Jesus, que isso também é importante. É nós identificarmos a dificuldade, mas apresentarmos uma sugestão. Dizer, mestre, se todos esses povos da Europa, então, estão comprometidos diante da lei divina, não conseguem mais se sobressair dessas lutas, quem sabe nós buscamos um povo jovem, uma terra nova, que não esteja tão endividada perante a lei. E Jesus então pergunta a ele, e onde está na terra este povo? Jesus sabe onde está. Tanto que ele dá uma pista, onde nós vemos no céu a marca do meu sacrifício. E ele então diz, está mais para o sul. E abre-se a belíssima réplica da escada de Jacó, toda ornamentada de flores e de estrelas, por onde Jesus e a sua corte se voltam, transitam, para que os seus olhos amorosos pousem sobre o nosso Brasil. E ali, então, neste lugar de doces encantos, mestre, como diz Eliú, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E aí ele segue escrevendo, e quando no seio da paisagem, repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos ordes felizes na presença do Cordeiro. Imaginem a excursão que se fez lá nos idos do século XIV, para que o nosso Brasil, a terra que hoje nos serve de berço, e que nos dá a magnífica chance
de fazermos parte da falange de Ismael, recebeu a sua missão. As maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os filhos. E aí Jesus, então, diz a Emil: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Esse é o nosso Brasil. É preciso que o nosso coração identifique na nossa terra, não por bairrismo, não é isso, mas por compromisso com Jesus. Que nós possamos identificar aqui estas potencialidades que o Cristo vislumbrou. Há mais de 7 séculos. Então nós precisamos olhar a nossa tarefa, o nosso Brasil, a nossa comunidade espírita, desta mesma forma que os olhos do Espírito mais puro e mais perfeito que a terra conheceu, divisou lá nos idos do século XIV. E ele continua falando a Emil, aqui, Emil, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. O Brasil é, por determinação do Cristo, o coração do mundo. Aqui nós temos que desenvolver nos nossos corações os melhores sentimentos de fraternidade, de amor e de paz, para que isto contagie o mundo. O nosso serviço é de doação incondicional. É preciso sintamos isto, movendo cada fibra das nossas almas. Porque se aqui viemos renascer, é porque nós também temos as possibilidades, as potencialidades para regar com o nosso suor, com o nosso trabalho, o solo da pátria do Evangelho. Para isso, é necessário que desenvolvamos todos esses valores que aí estão. Esses são fundamentais. Cada um de nós, diariamente, precisamos revisitar os nossos corações para identificarmos o que já temos e precisamos potencializar, o que não temos e precisamos buscar, porque estes são valores indispensáveis para aqueles que servem nas fileiras de Ismael. Simplicidade. Vocês disseram que os centros espíritas precisam ser abertos nas periferias, nas regiões mais pobres, que a divulgação precisa ser qualificada para que todos sejam capazes de compreender as missões de Jesus e do Consolador prometido. Nós precisamos que a bondade se instale nos nossos corações.
Nós precisamos ser fraternos. As nossas diferenças de opinião, as nossas visões nascidas das nossas multifárias experiências reencarnatórias, elas não podem se transformar em motivo de dissensão, de afastamento entre nós espíritas. Porque se nós temos o dever de nutrirmos o mundo através dos valores que trazemos no nosso coração, é preciso, primeiramente, que a nossa grande família espírita saiba superar as suas divergências, deixá-las apenas no território das ideias, das opiniões, mas que isso não seja impeditivo para continuar trabalhando juntos. Humildade. Como sabemos pouco e como temos pouco para dar. Por isso, é também imperioso que calemos os pruridos do personalismo e que tenhamos ouvidos atentos para recolhermos as contribuições de tantos quantos caminham conosco. Quantas vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, mas o que sabemos não é suficiente para unir, não é suficiente para consolar, não é suficiente para construir. É por isto que o Cristo, quando veio olhar o orbe para onde ele queria transplantar a semente do seu Evangelho, trouxe uma corte de almas sublimadas. Foi pedir a opinião dele. Podemos, devemos, temos necessidade de fazer o mesmo. Mansidão. Os mansos herdarão a terra. As nossas raivas, as nossas irritações, as nossas quase fúrias, também tem na nossa tarefa do movimento espírita, em especial na tarefa de unificação que agrega tantas diferenças, a sublime escola para todos nós, e nos levará ao desenvolvimento desse valor maior que é a solidariedade. Hoje falamos em construção de equipe, em liderança de equipe, em times de trabalho. São lições que a humanidade vem aprendendo nos fatores da solidariedade. Todos nós temos a necessidade de sermos solidários. Até porque, como diz Paulo, no final do Livro dos Espíritos, que gravitar para a unidade é a missão, é a tarefa, é o objetivo da humanidade. Ou seja, nós um dia vamos dizer, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. E tudo quanto nós trabalharmos em questão de solidariedade, de construção de equipe, de trabalho em conjunto, nós estamos treinando para a gravitação para a unidade. Então, estes valores, meus queridos companheiros, são aqueles que todos os emissários do Cristo desenvolveram ao longo do tempo, para que a união de todos os povos do aprendizado da lei da fraternidade universal seja cumprida. E esta é, se olharmos o Brasil, as levas de imigrantes que aportam a nossa terra desde cedo, nós vamos perceber o quanto nós temos a ver com tudo isso e o quanto a nossa tarefa é grande nesse sentido.
Então comecemos por acolher nos nossos corações aqueles que estão mais próximos e que se abrigaram sob a bandeira do Espiritismo para experimentar conosco o desenvolvimento de todos esses valores. E esta união, ela não pode prescindir desta recomendação trazida por Bezerra de Menezes através do nosso querido Chico Xavier. Esta mensagem, unificação, todos nós conhecemos, que foi publicada no Reformador de dezembro de 75, e é uma das mensagens que está no manual do Diretrizes de Unificação, que eu devia ter aqui. Diretrizes, orientação aos órgãos de unificação. Vamos ver. É o livreto azul. A vice-presidente de unificação deve ter a mão. Tá? Ali está esta mensagem, unificação, que vai trazer várias outras mensagens, mostrando a necessidade de desenvolvimento daqueles valores que vimos ali. Então é indispensável, isso é muito importante para nós, é indispensável manter o Espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos. Nós que falamos em participação na sociedade, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimente, sem pruridos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Então, cuidarmos para não eivarmos a nossa doutrina, o nosso trabalho com esses vírus que aí estão, é assegurarmos a sua trajetória pelas diretrizes do Mestre Jesus. E nós queremos dividir com os companheiros a análise de algumas figuras. E desde os idos do século XIV, vem trabalhando pelo movimento espírita na Terra e demonstrando o quanto esse trabalho é organizado e continuado a despeito das nossas imperfeições. O primeiro é Emil, aquele que sugeriu a Jesus transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil. Emil, quando Jesus decidiu que o Evangelho atravessaria o Oceano Atlântico, que era um oceano desconhecido na época, para vir florescer aqui no Ocidente. Você sabe o que acontece até hoje quando alguém dá sugestão de algum trabalho. O que a gente faz? Não vai dar certo. Não, mas o Cristo não ia dizer isso para ele. O que Jesus disse para ele? Vai dar certo e tu vai fazer. Então o que ele disse para o Emil? Tu vais renascer na terra. Tu inventou, quem inventa aprende. É isso aí. Quem inventa aprende. É isso? Em outras palavras, Jesus disse aí, quem inventa aprende. Tá? O meu Evangelho vai para o Brasil e tu vais renascer na terra. E tu vais semear no espírito da nação mais pobre e trabalhadora da terra o desejo de se lançar para fora e descobrir novas terras. Emil nasce, renasce, filho do rei de Portugal. Aí todo mundo vai dizer, mas assim é fácil. Parece. Filho de Dom João I, Dona Filipa de Lencastre, em 1380, nasce Emil e toma o nome de Henrique.
a gente fica pensando assim, como a Jesus podia ter facilitado a vida do Eliu. Né? Imagina se Eliu é o primogênito de Dom João I. Seria o futuro rei de Portugal. E aí, formaria a sua esquadra de navios, enviaria navegadores para o Ocidente e em poucos anos o Brasil teria sido descoberto. Não. Eliu é o quinto na linha de sucessão. Eliu tem que morrer 4, tudo ao mesmo tempo e mais um pai, para que ele se tornasse rei. Não. Eliu jamais seria rei. O pai morre, o irmão Dom Duarte assume, Dom Duarte morre, e o primogênito de Dom Duarte é criança. Mas o preceptor do filho de Dom Duarte é o segundo irmão, Dom Pedro, não é dele. Então você sabe o que Eliu, a única coisa que ele conseguiu fazer para cumprir a tarefa que o mestre lhe concedeu? Ele fundou uma pequena vila na passagem dos navios. Todo mundo que descia para Cabo Verde, ia buscar o famoso caminho das Índias, passava por ali. Porque era um centro de reabastecimento de navios. E ali, naquela conversa com os marinheiros que chegavam, Dom Henrique ia semeando no espírito aventureiro daqueles homens a ideia de que era preciso se lançar naquele mar misterioso, que diziam que tinha monstros imensos que devoravam os navios, porque tinha terras do outro lado, no Ocidente. Foi só isso que ele fez. Fala-se na famosa escola de Sagres. E quando a gente estuda, acha que a escola de Sagres é uma escola de navegação. Pode até ter sido, mas não foi o que Dom Henrique fundou. Ele lançou os pilares da escola de Sagres. A gente fica pensando, de onde esse espírito tirou a ideia que tinha uma terra ao Ocidente? A intuição, a inspiração, mas como não tinha como provar isso. Mas há um mapa do período de Dom Henrique, feito por um cartógrafo italiano chamado Andrea de Bianco, que mostra uma terra ao Ocidente, já naquela época com o nome de Brasil. E a gente sabe que Brasil foi só depois de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, mas o mapa de Andrea de Bianco, por certo, com informações que ele recolheu do próprio Dom Henrique em Sagres, no Burgo de Sagres, ele fez um mapa. E Dom Henrique desencarna naquela época com idade avançada, mais de 60 anos, sem ver o Brasil descoberto. O que isso nos diz, meus queridos? Que às vezes nós temos sonhos, às vezes tem coisas que nós queremos realizar, mas ainda não é hora. A nossa tarefa, por vezes, é simplesmente lançar nos corações que estão à nossa volta, principalmente naqueles mais jovens, aquela ideia. Semear. E às vezes, décadas depois, aquilo que foi semeado vai florescer. Nem por isso a nossa tarefa será menos digna, será menos nobre, menos importante. Porque Dom Henrique desencarna e continua na espiritualidade, tentando estimular vários reis que passaram por Portugal a fazerem as suas esquadras e atravessarem o oceano.
E só Dom Manuel I é que vai, no dia 31 de março de 1500, lançar a frota portuguesa na direção do Brasil. Então é preciso nós entendermos que nós precisamos ser perseverantes, mesmo quando tudo parece que não dá certo. Quando as dificuldades batem os nossos sonhos, os nossos objetivos, e nós parecemos diante do mundo muitas vezes fracassados. Mas estamos construindo para a imortalidade sob a bandeira de Jesus. Nós temos é que verificar se os nossos esforços estão alinhados com a proposta de Cristo. Porque se eles estão, o tempo é de Jesus, não é nosso. E não podemos deixar de trabalhar nunca. Ah, mas eu faço, não dá certo. Mas eu tento, não obtenho resposta. É assim. A tarefa de Eliú nos diz isso. Então, a fé, a coragem e o trabalho. Porque no dia em que Cabral aportou o Brasil e que Henrique de Coimbra fez a primeira missa no Brasil, e que os marinheiros celebraram o acolhimento dançando nas praias de Porto Seguro com os índios, a espiritualidade se reuniu para festejar mais de 150 anos depois o cumprimento da diretriz do Mestre de tornar conhecida a terra do Brasil. Então é preciso que o nosso olhar também tenha essa dimensão, que a nossa fé se reforce sabendo que os desígnios do Cristo se cumpram sempre. E quando o Brasil é descoberto, uma nova reunião se faz na espiritualidade. Aí Jesus chama quem? Chama Ismael e entrega a nossa terra e a condução da nossa missão espiritual a esse Espírito. E ali a gente vai ler na obra a descrição belíssima que Jesus traz nas mãos, um estandarte nível, luminoso, e entrega a Ismael, dizendo a Ismael que daquele dia em diante o Brasil está indissoluvelmente ligado ao seu coração, ao coração de Jesus. Que é a Ismael que ele delega a tarefa de conduzir esta terra pelos caminhos de cultivo do seu evangelho. E os Espíritos relatam que quando Ismael segura nas mãos esse estandarte livre, uma pintura celeste se faz no pavilhão, gravando por certo sobre o influxo da mente de Ismael as palavras: se Deus e Ismael vai arregimentando os seus emissários, os seus missionários. E é muito belo a gente reler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, identificando na postura de cada vulto histórico que ali está, os valores que esse vulto histórico nos leva. As situações
pelas quais eles passaram, como chegaram ao palco da história do nosso país. E nós temos, por exemplo, o príncipe de Nassau, um invasor. Mas a situação do Brasil nessa época era tão difícil, porque Portugal se desviou da tarefa de colonizar o Brasil dentro dos princípios evangélicos, e os espíritos reencarnaram esse príncipe, que era um príncipe devotado às artes, um espírito de escola, que cultivava a liberdade. E Nassau reencarna, mas a única forma de Nassau chegar ao Brasil, sem se contaminar com os tóxicos da corte de Lisboa ou da corte espanhola, que dividiam o mundo na época, era nascer em outro país neutro. E Nassau nasce na Holanda. E como é que Nassau vem para o Brasil? Como invasor. Mas foi a invasão que mais dividendos de humanidade, de progresso, de luzes culturais trouxe para o Brasil. Então, meus amigos, às vezes nós vemos chegar às nossas fileiras, nas casas espíritas e do movimento espírita, alguns invasores. Alguém que se aqui cai de paraquedas. Às vezes tem pessoas que caem de paraquedas. E nem todos os que caem de paraquedas são nocivos. É bom que nós tenhamos essa visão. Às vezes chega alguém, forasteiro, que vem para contribuir e alavancar o progresso. Quem tem que ter o bom senso de identificar? Nós, sem rotular. E às vezes a gente coloca o voto, todo mundo que é novo, todo mundo que é jovem, todo mundo que é inexperiente, e desconsideramos que o espírito tem uma caminhada imortal. Então é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O exemplo de Nassau é um deles. Era alguém que veio como invasor e deixou no Brasil uma lição de liberdade, de fraternidade, quando todo mundo perseguia os índios para escravizar. Nassau os libertava. E é tão certo que esse homem era um missionário, que quando ele se retirou do Brasil, aí expulso pelos portugueses, ele deixou para trás um patrimônio imenso de riquezas. E a indenização que a Holanda recebeu, ela foi irrisória e jamais reclamou. Então, às vezes a gente olha, mas o que a invasão holandesa faz aqui nessa hora? Ela vem nos dar a dimensão de que é preciso olharmos a essência das criaturas, sem fotos pré-estabelecidas. Um outro missionário, o Marquês de Pombal, que todos nós conhecemos como homem que trucidou, que desagregou a companhia de Jesus. Aliás, eu acho que só agora com a eleição de um Papa jesuíta, a companhia de Jesus se reabilita os olhos da humanidade. Muito bom. Porque o Marquês de Pombal também foi um espírito que reencarnou com a tarefa e a missão de modernizar Portugal, de organizar politicamente Portugal, para que isso tivesse reflexo no Brasil. E em Portugal ele fez muitas coisas, e no Brasil nem tanto. Mas o que acontece? Mesmo os missionários, nós sabemos que são passíveis de quedas.
Isso Antônio diz para o Senhor e nos livros de luz. Há espíritos que partiram daqui. Ele está falando de uma estrela da constelação dos Círios. O mundo superior. Partiram daqui e complicaram os seus caminhos. O que significa que só não está sujeito a falir nas suas missões os espíritos puros e perfeitos. Os outros, todos são passivos de falência. E pouco alto falir. Por um erro de aparecer. Como os jesuítas da Europa se imiscuíam muito nos assuntos do reino, faziam tricas e futricas palacianas, ele entendia que os jesuítas da América eram da mesma estilo. Mas não eram. Os jesuítas do Brasil foram homens que abdicaram de muitas comodidades, conforto, famílias, para se internarem nas selvas do Brasil e serem muitos deles, com raras exceções, aqueles anjos tutelares dos nossos índios. E na época eram escravizados, eram dizimados, quando não queriam ser escravizados. E os jesuítas foram a única voz que se ergueu em defesa dos donos dessa terra. E Pombal, na sua avaliação equivocada, extinguiu a companhia de Jesus. E aí nós vemos o massacre das missões jesuíticas. Os jesuítas estão ali. E eu costumo sempre lembrar nesse momento uma entidade de escola que faz parte do concerto espiritual da nossa terra, do Rio Grande, que é a CEPE. Não o CEPE é o mito, o CEPE é o espírito. O espírito, muitas vezes identificado pelo Divaldo, quando chega no estado, identificado pelo Raul, pela dona Ana Jairci, por muitos médios da nossa terra. E só assim nós vamos entender por quê. O cacique de São Miguel lutou até a morte para defender a organização das missões. É porque as missões do Brasil também estavam no planejamento do Cristo para o florescimento do Evangelho na nossa terra. Então as quedas são muito nossas. Cuidado. Com os pequenos desvios. Porque às vezes um desvio derrota na base, dá milhares, milhões, bilhões de quilômetros de distância na sua chegada. No tempo do caminho tomado. Então mantenham o grupo. Assentem as bússolas individuais, coletivas para o mestre. E busquemos não nos desviarmos um minuto para não comprometermos a trajetória de luz que podemos fazer junto com Cristo. E um dos apóstolos mais amados por todos nós, que nós não podemos esquecer de lembrar. E quando tudo estava complicado no nosso esforço de unificação, porque nós falamos que as trevas, elas reagem contra a luz, e é verdade. Quando nós vamos observando as lutas travadas para que hoje nós possamos ter um movimento organizado de unificação. O nosso esforço é de manter e de expandir. Mas o esforço de organizar foi gigantesco. O grupo Confúcio, que foi o primeiro núcleo de orientação, de tentativa de ter um
centro de onde emanasse uma orientação para o movimento espírita no Brasil. O Grupo Confúcio, formado por médiuns missionários. O Grupo Confúcio, onde o próprio Ismael se manifestou várias vezes. Não resistiu mais do que 2 anos ao assédio dos adversários da luz. O Grupo Confúcio se rendeu às vaidades, aos personalismos. Aí se reorganiza a sociedade, Deus, Cristo e caridade. E novamente o embate. E novamente, em 3 anos, a desagregação. Então, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e todas as federativas estaduais foram grupos da perseverança de homens como Spinelli, por exemplo. Quantas vezes Francisco Spinelli foi até a Federação Espírita Brasileira já fundada, para que os estados pudessem ter as suas federativas e formar o Conselho Federativo Nacional. Incontáveis. Esteve ele mesmo, pela sua insistência, ameaçado de ser colocado à margem do governo. As coisas nunca foram simples, nunca foram fáceis, mas elas são valiosas. Então, depois de muitas lutas, depois de esforços incessantes, de lágrimas derramadas por muitos homens intrépidos. A gente diz que o homem não chora, né? Pelo menos aqui na 7ª região do Rio Grande do Sul, né? A gente fazendo assim. Mas os nossos líderes de unificação do passado choraram e muito. Na solidão, na incompreensão, suportando todos os aguilhões que lhes eram desferidos por aqueles que apostavam na nossa incapacidade de nos unir. Mas a Federação Espírita Brasileira aí está. E como diz Humberto de Campos, as forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos outros. Mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto. E a Federação Espírita Brasileira e as federativas estaduais nós podemos ajudar dentro da sua organização, baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre segura do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. É por isso que nosso vídeo institucional fala que nós somos a fé. E nós somos a fé. Todos nós. A marcha para o Cristo, diz Emmanuel, se faz por fileiras. Mas aqueles que decidirem seguir sozinhos vão ter que esfregar bem por conta própria. Creio que estas inúmeras reencarnações, cheias de falhas, de erros nossos, devem nos servir
de alerta para continuarmos na fileira. Porque a fileira continuará. Queiramos nós ou não. A liberdade de escolha é o maior patrimônio do ser. Não haveria resquício ético no universo se nós não fôssemos livres para pensar, para sentir e para escolhermos os nossos caminhos. O que nos resta é pensarmos, já aprendemos a escolher aquilo que nos felicita a alma? Ou ainda estamos insistindo em escolher o que nos infelicita na busca da felicidade? Trabalhar com Cristo, meus queridos companheiros, é para todos nós a maior distinção, o maior galardão, o melhor e mais intenso PhD de vida que nós podemos passar. E o movimento espírita organizado é, sem sombra de dúvida, a escola mais aparelhada para burilarmos as nossas almas. E quem de nós não gostará um dia de voltar à pátria verdadeira e de se somar a todas essas almas, Ismael, Bezerra, o Chico, Dona Ivone do Amaral Pereira, Vantuil, Francisco Thyssen, Francisco Spinelli, Francisco de Assis, para comemorarmos as grandes ou as pequenas vitórias do Evangelho. Porque o que nós podemos ver, retirar da leitura da belíssima obra, é que quando volta um ceareiro, seja ele o mais simples possível, com a tarefa cumprida, o próprio Cristo reúne as almas de escola para festejar a vitória daquele povo. Nas horas difíceis das nossas lutas, que muitas vezes são solitárias, porque, como diz Emmanuel, numa bela mensagem no livro Via de Luz, quanto mais nós nos deslocamos na direção do topo do monte das nossas aspirações, mais nós vamos nos distanciando daqueles que desejam permanecer no básico. Então, muitas vezes a nossa caminhada é solitária. A família não compreende, não acompanha. Os amigos não aplaudem, não se somam, criticam. Os próprios companheiros, ainda na superficialidade do entendimento, como disse o nosso grupo, não consegue aprofundar a compreensão em torno das nossas ações e das nossas aspirações. Então, nós não podemos esquecer que são os momentos de solidão, de recolhimento, aqueles que propiciam que o Mestre Jesus se aproxime de nós, que nos afague a alma dolorida, que nos abrace e nos sustente, o corpo às vezes combalido em forças, e nos reerga o espírito, lançando a sua luz sobre nós, trazendo o seu estímulo e nos fazendo gigantes das suas batalhas para conquistar
oração dos outros. Cada um de nós, guerreiro pacífico da falange de Ismael, precisamos definitivamente assinarmos em letras indeléveis esse compromisso com Deus. Se quisermos, o movimento espírita será o maior movimento social da Terra. Se quisermos, nada nos deterá. Se quisermos, seremos invencíveis. Porque, afinal, foi o nosso modelo guia que nos assegurou. Eu venci o mundo. E nós venceremos o mundo íntimo.